violência, como sabemos, é o assunto que vai dominar o cenário das eleições no ano que vem. E não é para menos. Hoje, a violência contra as mulheres, por exemplo, já é o crime que mais preocupa a sociedade. O número de feminicídios está explodindo. Dezenas de casos em que as mulheres são vítimas da violência acontecem diariamente. E para discutir esse assunto e também o crime organizado, nada melhor do que a entrevista que faremos agora com o jornalista Valmir Salaro, um dos maiores repórteres especializados em segurança do país. Seja bem-vindo, Valmir. Comando, obrigado pelas palavras, estou à sua disposição. Realmente, a violência e a criminalidade no Brasil cresceram muito, não é de hoje, desde quando eu comecei a cobrir essa área há 45 anos. Só que, como você disse, no caso dos feminicídios e outros tipos de crime, a violência explodiu no país, né? Infelizmente. Perfeito, perfeito. Bom, Valmir é reconhecido como um dos mais experientes profissionais jornalistas investigativos do Brasil, com mais de 50 anos de carreira dedicada aí à cobertura policial e de segurança pública. Valmir trabalhou na Folha de São Paulo e na TV Globo, entre outros. Um dos assuntos que ele mais acompanhou nesse tempo todo, profissionalmente, foi o surgimento das facções que dominam o crime organizado, como o primeiro comando da capital, o PCC, e também o Comando Vermelho, o CV. Muita gente diz que o PCC começou a ganhar força depois do massacre do Carandiru, em 92. Você concorda com essa versão? É um fato, Germano. Houve a rebelião e o massacre em 1992 na casa de detenção, onde 111 presos morreram. A partir daí, os criminosos, os presos começaram a se organizar no estado todo e criaram na região do Vale do Ribeira, num presídio bastante conhecido, o primeiro comando da capital, com estatuto próprio, foi divulgado pela imprensa. Naquela época teve muita repercussão, mas as autoridades não acreditavam que fosse tomar esse tamanho que tomou o PCC. Hoje, ligações no país todo, com criminosos também internacionais, e comandam não só o tráfico de drogas, tráfico de armas e outros crimes. E esse tipo de facção cresceu a partir de uma rebelião com 111 mortos lá na detenção. As autoridades, na época, não acreditavam, achavam que seria um gangue de bairros, pequenos traficantes nos morros, mas não. Tomou um tamanho a facção que assusta todos nós. E para combater esse tipo de crime hoje é muito difícil. Valmir, você é uma das testemunhas, é uma testemunha ocular da história, né? Quando ocorreu o massacre do Carandiru, você era assessor de imprensa do secretário de Segurança de São Paulo na época, o Pedro Franco Campos, que acabou sendo linchado publicamente pela invasão. Mas sabemos que as ordens para a invasão, para ocupar o Carandiru, partiram de juízes e de promotores que também estavam no local. Você acha que o Pedro Campos foi o grande injustiçado dessa história? Olha, essa questão do massacre, como ficou conhecido, a invasão da casa de detenção com 111 mortos, tem vários pontos. Quer dizer, os presos estavam ali rebelados, eles tinham brigado entre si, já tinha informações de que existiam mortos num confronto direto entre presos de celas e de outros pavilhões. A Secretaria da Segurança começou a acompanhar o caso, a Polícia Militar foi para lá, promotores e juízes também foram para negociar. Só que a polícia, com base em informações que ela tinha, que para combater e para terminar com a rebelião e para conter, os policiais militares teriam que invadir o presídio e conter. Houve esse confronto, 111 pessoas morreram, a maioria, inclusive depois, no dia seguinte, a gente pôde ter a oportunidade de entrar lá para ver o clima que estava, o que foi aquela noite de terror. Quer dizer, não tinha luz no pavilhão, chovia bastante, a água estava na altura do joelho das pessoas, e os presos ali, todos eles passavam um tipo de óleo no corpo para ficarem mais impossíveis de ser comandados, de ser dominados, com aqueles estiletes, tentando enfrentar os policiais. Foi uma verdadeira batalha, uma guerra que se travou ali dentro. Tinham juízes e promotores ali na porta que autorizaram a entrada da polícia militar. Essa história gerou muita repercussão no mundo todo, até hoje se fala nisso. Depois foi considerado um dos maiores massacres da história do país e também na história mundial em relação a essa violência. Todos ali têm uma responsabilidade, né? Não só os promotores, juízes, como todos que trabalharam ali. Era possível conter a rebelião? Realmente, só quem estava lá dentro podia saber. Houve exagero? Parece que sim, e eu acompanhei os julgamentos depois e cobri não só o trabalho dos policiais e dos peritos, tive a oportunidade de mostrar
o laudo que foi feito por um perito, doutor Oswaldo Negrini, do que aconteceu lá dentro. Ele tentou reconstituir, através de imagens, fotografias, informações, o que foi aquele verdadeiro inferno naquela noite de sexta-feira. Então, é um caso bastante emblemático que se discute até hoje. Os policiais foram condenados, mas também para se provar que um policial deu um tiro em determinado preso, se estabelecer essa ligação. E até hoje não se conseguiu provar quem atirou em quem. O julgamento foi longo. O coronel Biratã, que comandava, e uma figura controversa, conhecida, que trabalhava como comandante da rota, era um policial assim extremamente duro na função dele, ele acabou sendo condenado a mais de 600 anos sem ter dado um tiro. E na hora que os policiais invadem o presídio, um tubo de uma televisão, acho que as pessoas vão lembrar, agora não são as televisões modernas, mas sim um tubo, ela explodiu, o coronel se feriu, foi tirado de lá e os policiais invadiram, houve aquele confronto e 111 criminosos acabaram morrendo. Bom, Valmir, depois disso, dessa ocorrência, você saiu da secretaria, o secretário Pedro Campos também saiu, né, uma semana depois, aí você voltou para a TV Globo, ganhou vários prêmios, né, mas logo depois do Carandiru, houve também aquele episódio das Serpentes Negras, que você acompanhou como repórter. Você acha que as Serpentes Negras, o Carandiru, tudo isso junto, fomentou esse nascimento do PCC? Os presos começaram a se juntar e ver que eles tinham força dentro das cadeias. Se uniram, começaram a criar uma certa hierarquia, serpentes negras, que as autoridades da época, os governantes da época, principalmente o secretário de Justiça, eles não, nem juízes, acreditavam que as serpentes negras eram um conjunto pequeno de presos que tentavam dominar as cadeias e mandar de dentro para fora, que pudesse dali ser o começo, seria o início, né? O que começaria a germinar a facção criminosa, o primeiro comando da capital. E hoje é assustador ver o resultado daquele começo lá do massacre da detenção, e a gente, quase mais de 30 anos depois, a gente vê aonde chegou o PCC, o poder absoluto que tem, não só aqui em São Paulo, mas com ramificações em todo o país, e além das outras facções. No Rio de Janeiro, nós temos o Comando Vermelho. E um levantamento feito por juízes e também especialistas nessa área de segurança, Germano, dizem que tem quase 80 facções espalhadas pelo país. Quer dizer, hoje o Brasil vive praticamente sob o comando de facções, não das leis e das ordens, e também dos políticos que, de alguma forma, se elegeram como deputados, senadores, governadores e prefeitos. É muito assustador. Eu tento, às vezes, dar alguma palavra de esperança quando se fala nessa questão de segurança pública, mas eu não encontro. Agora, se debatendo a PEC da segurança pública, quer dizer, mais uma discussão política que vai de um lado, vai do outro, a direita quer uma coisa, a esquerda quer outra, e a sociedade vai assistindo à violência e ao crescimento das facções. Mas só queria, eu não quero estender muito, quero conversar com você, mas o que preocupa a nós, o cidadão comum, é o roubo de celular todo dia, toda hora. Como você disse, a violência contra a mulher. Um levantamento foi feito recentemente, quase, no mínimo 5 mulheres são assassinadas por dia no Brasil. Não tem código, não tem lei, não tem polícia que impede a violência brutal que as mulheres estão sofrendo na mão de homens covardes, brasileiros que atacam as suas mulheres, suas namoradas. Antes de voltar para esse assunto que você quer discutir, que eu também quero, que é a violência contra as mulheres, a violência em si nas ruas, eu queria mais uma pergunta para finalizar esse debate das facções criminosas, porque as facções hoje cresceram de uma proporção em que hoje elas dominam até fintechs da Faria Lima. Você acha que a legislação hoje, como quer se discutir, você acha que, por mais rigorosa que ela seja, estão falando em 40 anos de prisão para quem compõe facções, que não tenha que as pessoas não possam sair da cadeia enquanto não cumprir a pena, tudo isso, você acha que essas leis mais rigorosas serão suficientes para acabar com essas organizações criminosas? Olha, Germano, você também é da velha guarda do jornalismo, já acompanhou muitos casos policiais de repercussão. Eu vejo a violência só crescer de 45 anos para cá. Quer dizer, e as leis, embora a gente tenha, acho que a segunda população carcerária maior do mundo, perdendo só para a Rússia, não sei se é a segunda e a terceira, com quase 700 mil presos, a polícia prende muito. Todo dia tem operações com prisões, etc., mas as leis não intimidam esses criminosos. A gente tem 40 mil assassinatos por ano no Brasil. 40 mil. Não se mata isso, nem no número de pessoas mortas, não dá para comparar com as guerras que acontecem pelo mundo. E nem 10, 15% desses crimes são esclarecidos. Quer dizer, quem comete esse crime e fica impune, ele sabe que ele coloca numa balança imaginária,
vale a pena cometer o crime, roubar, matar, assassinar, sequestrar? Ou eu posso ser preso a qualquer momento. Ele vê que na balança vale mais o risco dele ficar impune para sempre e continuar cometendo crime do que ir para a cadeia. Por exemplo, hoje, de acordo com as leis de execuções penais, a prisão, uma pessoa pode ser condenada até 40 anos de cadeia. Se a gente fizer um cálculo aqui matemático, um autor de um feminicídio, ele vai ser condenado a 40 anos, mas ele não vai passar nem 10 anos na cadeia. Como a gente vê desses casos famosos, Suzane von Richthofen, caso da Casal Nardoni, o Maníaco do Parque e outros criminosos que estão na cadeia. O maníaco ainda está preso e deve ficar por um bom tempo ainda. Não acredito que ele saia, estão dizendo, daqui a 2, 3 anos. Mas os outros já estão soltos. Casal Nardoni solto, o Lindenberg Alves, que foi aquele que se envolveu no assassinato, no sequestro da namorada, a Eloá, que tem um documentário contando não só os erros da polícia, como também os erros nossos dos jornalistas, que a gente parece que fica num pedestal, parece que a gente é corregedor da humanidade, fiscalizando, dando opinião e vendo. Mas eu vejo isso, quer dizer, eu me lembro de um livro escrito por Zuenir Ventura, na década de 80, onde ele sobe um morro. Naquela época não tinha facção, eram grupos, eram gangues criminosas. E ele vai conversar com o chefe do tráfico. E ele começa a conversar, ele cita isso no livro dele, A Cidade Partida, contando a história do Rio de Janeiro, e ele conversa com o chefe do tráfico, e ele fala, ó, se matar um desses garotos aqui, eu tenho mais uns 50 para substituir. E nada mudou. A polícia, recentemente, num confronto com criminosos lá na Baixada do Rio de Janeiro, na Vila Cruzeiro, naquela região, matou 120 criminosos. Eu acredito que esses 120 criminosos já foram substituídos por outro, esperando uma vaga para entrar para o tráfico. Esses garotos são muito jovens, eles sabem que compensa muito mais ir para o tráfico do que procurar um emprego, estudar e seguir uma carreira. Quer dizer, então, essa questão da impunidade no país atinge todo mundo. E coloca na balança, vale a pena continuar no crime? Vale a pena. Eu posso ser preso? Não. Com 40 mil homicídios, 15% são esclarecidos e não sei quantos desses chegam à efetiva condenação do assassino, para esses criminosos vale a pena continuar no crime, é muito mais rentável, né? As penas, para mim, não intimidam no Brasil. Perfeito. Nós estamos falando com o jornalista Valmir Salar, um dos maiores repórteres do Brasil. Valmir, nós temos hoje no Congresso dois projetos de lei, quer dizer, um projeto de lei, uma PEC da segurança pública e um PL da antifacção. Nesse PL da antifacção já foi aprovado na Câmara, né, foi relatado pelo deputado Guilherme Derrite, e está lá no Senado agora, com o senador Alessandro Vieira. E já o outro projeto, que é uma PEC da segurança pública, já está sendo relatado na Câmara pelo Mendonça Filho, um deputado. Agora, nesses projetos todos, você fica aí, a direita com a esquerda medindo forças, cada um apresenta uma solução, e você vê que essas discussões acabam distanciando até das devidas soluções que devem ser tomadas. Você acha que, entre tudo que se propõe, asfixiar financeiramente as facções é uma das melhores opções? Eu acredito que sim, quer dizer, seguir o dinheiro e tentar asfixiar e impedir que essas facções cresçam. Mas trazendo aqui para a realidade, para o nosso dia a dia, conversando recentemente com um policial, um delegado experiente da região do Mato Grosso, faz fronteira com a Bolívia, naquela região ali bastante perigosa, ele falando, ô Valmir, a hora que vocês noticiam a apreensão de um caminhão com 1 tonelada de cocaína, você pode ficar ciente, né, de que pelo menos mais 5 ou 6 caminhões com 1 tonelada de cocaína passaram naquele momento. Quer dizer, então, você não consegue impedir a entrada da droga. E a droga que ela entra num valor pequeno, a hora que ela chega no destino final, nos Estados Unidos e na Europa, ela custa milhões de dólares, de euros. Quer dizer, então, é um mercado extremamente rentável. Além disso, você tem uma fronteira seca que faz divisa com o Paraguai, com a Bolívia, de 17 mil quilômetros. Há muito tempo atrás, eu fiz uma reportagem para o Jornal do Brasil e para a Rádio Jovem Pan, procurando carros roubados que saíam do Brasil e eram levados para a Bolívia. E você entra e sai em qualquer ponto da fronteira, a qualquer momento ninguém te fiscaliza, tem aquelas chamadas cabriteiras, que são estradas de terra que parecem que vão pulando, por isso chamam cabriteiras, que por ali entram carros roubados, saem, entra cocaína, sai arma, chega arma, cigarro, tudo. E não tem como fiscalizar. 17 mil quilômetros, quer dizer, o Brasil, além de tudo, ele tem um clima e um território propício para o crime. Para você conter, eu não sei só que com leis, tudo bem, é importante asfixiar,
A gente tem informações de que o PCC tem agora negócios em todos os lugares, inclusive na Faria Lima, teve uma operação grande que mostrou a lavagem de dinheiro. Como impedir isso com leis? Você precisa ter policiais especializados e muito especializados para fazer esse tipo de investigação. Eu não sei como fazer, quer dizer, é muito fácil aqui eu ficar criticando ser engenheiro da obra pronta, mas é um trabalho que tem que começar. Esses aspectos, essas discussões agora no Congresso são importantes para alertar que, se não tomar cuidado, o crime vai avançar cada vez mais. Algumas pesquisas dizem que 25 milhões ou até 30 milhões de brasileiros vivem sob o comando das facções e não do Estado. Quer dizer, quem manda nessas regiões são os criminosos. E quem não se submeter a eles morre, é sequestrado. Para quem mora nessas regiões, deve ser terrível viver lá, né? Não tem Perfeito. absolutamente nada e tudo. Você vai dar um passo para sair de casa, você tem que pagar propina, é extorquido e ameaçado por esses traficantes dessas facções. Quer dizer, o país vive hoje um momento muito difícil, Germano. Eu não quero aqui ser, eu sou desesperançoso, mas eu quero ter fé que os políticos, essa discussão, deixe a esquerda e a direita e foque no combate realmente ao crime e combata o quê? Além do crime organizado, impedir também que esses jovens garotos, em vez de seguir uma vida normal, uma carreira, sabe, com outros projetos, vão para o crime, para ganhar dinheiro. Isso já acontecia lá na década de 80, 70 e continua agora. Quer dizer, nada mudou. Uhum. Valmir, a gente Não sei sabe se bem, você você... concorda comigo. Não sei se, Não, sabe, eu lógico. queria ver a sua opinião, porque você deve ter uma visão mais abrangente que a minha, entendeu? Né? A sua experiência é muito mais que você nessa questão política, econômica. Eu vejo no meu dia a dia, o que Não, atormenta a pessoa. eu acho isso também, concordo com você. A gente percebe que os políticos, muitas vezes, eles ficam mais ali enxugando o gelo, mas não apresentam propostas concretas. E quando tem a oportunidade agora de discutir as propostas mais concretas, eles, cada um, puxa a sardinha para a sua brasa, ficam politizando a questão da segurança pública, e fica aquela velha discussão, né? O PT e as pessoas que estão no poder hoje têm uma identificação mais forte com a política de direitos humanos, né? Enquanto que a direita acha que a esquerda protege bandidos. Aquela história, né? Tivemos agora a operação lá no Rio de Janeiro e voltou essa velha discussão, né? Se o próprio governo atual falou assim, não, mas quando a gente fez aqui a grande operação em São Paulo, não teve nenhum morto, enquanto que a do Rio foi feita lá pelo governador Cláudio Castro, que é um governador da direita, e morreu 121 pessoas, 121 pessoas. Então fica essa velha discussão e a gente não sai do lugar, né? Agora, quanto aos que dominam o crime de dentro das cadeias, que você conhece bem essa história, como é que funciona, a gente percebe que muitas vezes, Valmir, não sei se você concorda, mas os próprios presidiários, eles conversam ali muito fluidamente com os advogados, com familiares, e ficam nesse trás e levam informações de dentro das cadeias, até com detalhes do que eles devem fazer aqui fora. Tal. Você acha que, como lá nos Estados Unidos, as prisões têm aquele vidro que a pessoa só se comunica, inclusive com câmeras observando, você acha que seria uma alternativa para ter aqui no Brasil, acabando, por exemplo, com as quer dizer, que esse preso tenha acesso a mulheres ali para visitas íntimas, ou isso é radicalizar demais? Olha, o sistema penitenciário brasileiro, ele vive um colapso. Primeiro que você tem aí quase 40% dos presos, eu estou te falando isso com base em informações que eu conversando com especialistas, 40% de presos ou mais que estão numa situação que eles são presos provisórios, não foram julgados ainda pelos crimes que eles cometeram. Então, realmente, será que eles merecem estar presos sem ter uma condenação definitiva? Transitado em julgado? Quer dizer, primeiro que o perfil do preso brasileiro é aquele pobre, negro, da periferia, sem uma ocupação. Muitos presos por portar ou traficar pequenas quantidades de drogas. Quer dizer, para você tirar a relação deles com o mundo de fora, eu acho que é uma medida importante a ser tomada. Não sei como teria que ser feito, tem que ouvir os especialistas nessas questões. A questão da visita íntima é uma questão que está em jogo agora. Alguns deputados e também alguns projetos querem impedir que as mulheres visitem os presos, reduzir o contato direto dos advogados para impedir que eles recebam informações e repassem os criminosos que estão aqui fora. Mas o que a gente ouve, Germano, quem manda dentro das cadeias hoje, particularmente na região de São Paulo,
Rio de Janeiro, Belo Horizonte, são os próprios presos. As autoridades, os governos, mandam da muralha para fora. E essa questão dos celulares também. Celulares entram de várias formas, através de corrupção de maus funcionários que acabam levando, são corrompidos pelos presos ou ameaçados, levam celulares e é através dali que eles comandam, que eles montam as operações. Então, esses presos, principalmente os líderes, eles estão isolados, mas de alguma forma eles conseguem passar informações para os comandados aqui fora e eles continuam faturando, continuam pagando informantes, advogados, gente muito perto agora da política. A gente vê o caso do Rio de Janeiro, quer dizer, o presidente da Assembleia Legislativa preso por passar informações para um outro deputado ligado diretamente ao Comando Vermelho. Quer dizer, aonde a gente vai parar? Como é que você vai confiar em alguém que mora, que você elegeu, que você acha que vai fazer um trabalho correto, honesto e vai defender os seus interesses? Nesse caso, pelo que eu vi ali, o presidente da Assembleia ele estava a favor do crime, a serviço do crime. Quer dizer, é uma É, notícia que choca, que revolta, mas a sociedade não tem como reagir diante disso. Ele foi preso e os próprios colegas dele agora estão tentando tirá-lo da cadeia. A gente teve aliás, preso, ele foi, mas a gente. Desculpa. desculpa, não, desculpa, ele foi preso, inclusive, com R$ 91.000, né? No carro que ele foi até a prisão, até a Polícia Federal, estava com R$ 91.000 no carro, né? Quer dizer, É dinheiro, obviamente, que é dinheiro sujo, é dinheiro que veio de alguma forma. Ou ele ia tentar corromper alguém, ou ele ia tentar fugir com esse dinheiro, alguma coisa ele ia fazer. E você falou dessa operação do Rio, que em determinado momento foi muito elogiada e virou discussão entre a direita e a esquerda, se era correto ou não matar os 121 que a polícia disse que eram criminosos, muito jovens ali, vestidos com roupa camuflada e fuzis, apreenderam dezenas de fuzis, quase 100 fuzis, mas morreram 4 policiais. E o que revolta é a notícia que veio depois. O inimigo estava dentro da própria polícia, já que alguns policiais foram presos, acho que 6 deles presos acusados de roubar os fuzis dos criminosos e revender esses fuzis. Quer dizer, então, quando o inimigo está dentro de casa, também fica difícil combater o crime, a violência no Brasil. É uma situação perfeito. bem dramática, que eu vejo uma certa impotência. E lá em Brasília, eles cercados de gabinetes, seguranças, carros blindados, eles podem discutir a vida toda e daqui 10 anos, se eu estiver vivo, você vai me entrevistar e a gente vai dizer que nada mudou, né? Perfeito. Valmir Salaro, falando agora nos feminicídios, a gente tem visto aí toda hora notícia como essa que teve recentemente de uma moça que foi arrastada pelo namorado ou ficante pela Avenida Marginal do Tietê e teve as 2 pernas amputadas, e aí são vários e vários casos, todo dia eles se repetem, e aí a gente fica impotente, porque muitas dessas violências, ou elas partem de namorados, ou de dentro da própria casa, né? Acontece muita violência sexual, e a gente não vê assim uma saída para esse tipo de violência, porque embora seja um crime hediondo, né? Uma coisa que a gente não deveria admitir, né, ainda mais na altura que a gente está, né, em 2025, como é que a gente pode fazer para ser mais duro com esse tipo de crime? É não ter progressão de pena, ter a mesma ênfase que a gente tem com essas pessoas como temos com o crime organizado? Eu acho que essa questão do feminicídio virou uma epidemia no país e não é de agora. A gente tem aí também a questão da violência, também, Germano, destacar a violência contra a criança. Então, para mim, as mulheres e as crianças são as grandes vítimas. As crianças vítimas de abuso sexual, muitas dentro da própria casa, e as mulheres também. Agora, como você impedir que um homem covarde agrida a sua mulher porque ela não quer continuar uma relação, voltar a um casamento, etc. Quer dizer, mostra que o homem brasileiro ele é um covarde e ele agride uma mulher no momento mais frágil dela e quando eles estão dentro da residência. Quer dizer, esse caso que a gente viu desse criminoso que arrastou a moça, ela perdeu as 2 pernas, eles mal se conheciam, tiveram um relacionamento muito breve, quer dizer, ele se vingar dessa forma, né? É um absurdo isso, né? É muito revoltante, é uma brutalidade que chega a envergonhar nós que somos homens, né? Você imaginar que eu tenho filhas, tenho neto, tenho neta, isso pode acontecer com elas a qualquer momento, porque não tem como impedir. E eu sempre falo, se existem inimigos dentro da própria polícia, traindo os policiais com corrupção, ou passando informações para os criminosos, dentro das casas também, você tem, às vezes, um criminoso em potencial. Se a mulher não quiser ir embora, quiser ter uma nova vida, o homem pega uma faca e mata. E não tem como a polícia impedir.
Não adianta fazer campanha, todo dia se noticia a morte. Essa semana aqui, pelo menos, foram 4, 5 casos que viraram notícia, fora outros que a gente nem sabe. Quer dizer, e os homens continuam matando. Aumenta a pena, só se for uma pena integral. Quem matou a mulher vai ficar, ou a namorada, ou a ex-esposa, vai ficar 40 anos sem nenhum benefício. Eu acho que alguns crimes, o crime de estupro, sem nenhum benefício, violência contra a criança, sem nenhum benefício. Saidinhas, 5 saidinhas por ano, visita íntima, um contato muito próximo com um advogado. Não, eu acho que eles teriam que sentir, se cometer um crime desse, foram pegos, condenados e vão para a cadeia, eles vão ficar o tempo determinado pela lei, que pode ser 40 anos ou mais, entendeu? Mas eu não sou Perfeito. jurista, eu não sou especialista. É a minha impressão. Eles precisam sentir que, se forem presos, eles vão ficar na cadeia sem nenhuma regalia. Correto. Bom, Valmir, antes de terminar nossa entrevista, porque o papo tá bom, mas acho que aí teria que ter várias horas para discutir tudo. Ainda mais Estou à você com sua a sua experiência. disposição. Ainda mais você com a sua experiência que você tem. Mas eu não podia deixar de perguntar que no episódio lá do Rio, em que morreram 121 pessoas, com o governador Cláudio Castro determinando uma operação que foi subindo o Morro do Alemão, né, e a Penha, e lá o governo contrariou uma legislação do STF que proíbe lá no Rio operações em morros, né, que vem já desde a pandemia, da determinação. Você entende que esse tipo de operação policial devia ser realmente proibido em morros e comunidades, porque exatamente onde estão os pobres, indefesos, né? Muitas vezes. São as maiores vítimas. E o morador da periferia, principalmente o jovem negro, que tem uma função específica, tem um trabalho definido, são o alvo principal, não só dos traficantes, muitas vezes da própria polícia. A gente vê essa questão que você falou dos direitos humanos, participei de coberturas no passado de policiais envolvidos em chacinas, na época do Cabo Bruno, que ele tinha um grupo de extermínio que matava jovens criminosos, suspeitos, até testemunhas que estavam juntos, executavam, que mudou um pouco, a gente não tem mais chacina, mas a violência policial ela existe. Nesse caso do Rio de Janeiro, as maiores vítimas são quem mora nessas regiões. São vítimas duas vezes, são vítimas dos criminosos e são vítimas da polícia. Quer dizer, então, como você fazer uma operação dessa? Porque essa operação começa, termina, tem o resultado como esse de 121 mortos, 4 policiais mortos, muitas armas apreendidas, mas continua a mesma coisa. Os traficantes já requisitaram outros criminosos para trabalhar para eles, o tráfico praticamente nem é afetado, as armas entram. Como é que essas armas entram? Essas armas não são fabricadas no morro. Alguém autoriza, alguém facilita. Quem? Sabe? Então, teria que discutir essa questão. E para fazer essas operações, os governos também teriam que agir para dar uma certa segurança. Depois que a polícia entra, tinha que ir lá com assistência médica, sabe? Ter psicólogos, tem tudo. Imagina essas crianças que têm que viver todo dia se escondendo embaixo de carteiras, se jogando no chão, por causa dos tiroteios que acontecem rotineiramente dentro desses lugares. Quer dizer, como essas crianças vão crescer? É muito difícil hoje, diante de lá atrás, que as autoridades não levaram em conta que o PCC, que essas facções pudessem se tornar tão poderosas ou mais poderosas que o próprio Estado, não se preocuparam com isso. E agora, como resolver essa questão? Eu acho que vai demorar muito tempo. Essas ocupações de favelas, de vilas, dessas regiões, teria que ser muito bem planejada. Como? Realmente eu não sei. Aí teria que pegar técnicos policiais, promotores, juízes. Não evitar mortes também acho muito difícil. Olha, é uma missão muito difícil para todo mundo. Para nós que a gente acompanha, para quem mora muito mais, que vai continuar sofrendo e está sofrendo agora, para os policiais que morrem e ganham muito pouco e muitas vezes acabam excedendo. Uma coisa também que pouco se discute, desculpe eu me estender um pouco aqui, Germano, é a questão dos policiais, que são mal pagos, mal preparados e não têm nenhuma assistência psicológica. E eles acabam cometendo também crimes, muitas vezes matam a própria mulher e se matam. É um dado da criminalidade, da violência que praticamente não se discute e os governos e as polícias escondem isso. Muito bem. Nós estamos, então, terminando a nossa entrevista aqui com o Valmir Salaro e já deixando o convite para que ele volte uma outra oportunidade, inclusive aqui nos nossos estúdios, para que a gente converse outra vez com ele, porque esse tema da violência vai ser um tema recorrente durante a campanha eleitoral, que está apenas começando e que tudo indica que vai ser o tema que vai pautar essa campanha eleitoral. Queria agradecer, então, Valmir, muito obrigado e até uma próxima oportunidade.
Eu que agradeço, Germano, a oportunidade. Aprendi muito conversando com você. A hora que você quiser, é só me chamar no estúdio. E vamos esperar, como você disse, que o tema da segurança pública, que vai ser muito explorado no ano que vem, saia do palanque. Eu não fique só no palanque e a hora que o político for eleito, ele vai se impulsar lá em Brasília ou nas assembleias estaduais e não vai fazer absolutamente nada, porque é um trabalho difícil que não vai durar um dia, uma semana, sabe, ou 4 anos. Vai demorar muito para a gente restabelecer a segurança e a tranquilidade aqui no Brasil. Eu torço muito que isso aconteça um dia. Muito Muito obrigado, obrigado, então. estou à sua Obrigado, disposição. Valmir. Até a próxima, então. Obrigado.